Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com as nossas entrevistas especiais, trazendo aqui em pauta mais uma vez meio ambiente, preservação ambiental, essas questões que estão sendo tão discutidas atualmente e que nós aqui do site Notícias Agrícolas estamos acompanhando de perto. E é por isso que aqui comigo no estúdio está a nossa colega Carla Carolina Mendes, nossa jornalista, editora aqui do site Notícias Agrícolas. Obrigado, Carla, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Erickson. A gente tem que continuar debatendo para a gente encontrar soluções, para trazer soluções, principalmente para esse desafio de imagem que tem o agronegócio brasileiro, né? Como esse desafio está se intensificando, a gente precisa intensificar os debates também. E é para intensificar esse debate, explicar um pouquinho, né, o que está acontecendo. Nós estamos com 3 convidados aqui. Um deles é o Lucas Mastelaro Baruzzi, ele que é advogado. Seja bem-vindo, Lucas, ao site Notícias Agrícolas. Erickson, Carla, obrigado por me receberem e também a todos que acompanham o portal Notícias Agrícolas. Estamos aqui também com o Jefferson Manhães, ele que é Relações Públicas, mestre em Relações Públicas, formado lá em Sorbonne, na França. Seja bem-vindo, Jefferson. Prazer estar com vocês. Obrigado, Carla. Obrigado, Edson, por nos receber. E estamos aqui também com o Tiago Munhoz Augustinho. Ele também é advogado. Seja bem-vindo, Tiago. Muito obrigado pela oportunidade. Será um prazer estar essa tarde aí com vocês, especialmente o Erickson, a Carla e o pessoal do Notícias Agrícolas. Muito obrigado. Muito bem. Convidamos esses 3 colegas aqui, né, especializados em relações públicas, advocacia, porque eles escreveram, né, em conjunto um artigo chamado Da Fazenda ao Prato, Normas Europeias que Impactam o Setor Agropecuário Brasileiro. E nesse artigo eles falam do Pacto Ecológico Europeu, que, enfim, faz parte aí, desse grande movimento, né, de preservação ambiental que a gente tem visto aí, diversas ações acontecendo na Europa e que atingem diretamente o Brasil com relação à sustentabilidade aqui dentro do nosso país. A minha primeira pergunta eu vou trazer para o Jefferson, né? Nosso mestre em Relações Públicas. Desculpe, Erickson, sumiu um pouquinho a sua voz. A gente está com um pouquinho de chiado no nosso áudio. Muito bem. Nosso técnico acho que já está... Nosso chefe do estúdio aqui já está... Eu vou manter a nova regra de mutar o microfone enquanto eu não for o speaker. Muito bem. Lembrando que estamos com esses 3 colegas, né, especializados aí, então, em relações públicas, em advocacia, para explicar, né, o que esse Pacto Ecológico Europeu, esse movimento que tem tomado a Europa aí com relação à preservação ambiental e com relação a essas questões que têm afetado diretamente aqui ao Brasil. Vamos começar pelo Jefferson. Jefferson, o que esse pacto europeu representa, né, com relação a essas questões e como isso pode impactar o agronegócio brasileiro? Olha, Erickson, em primeiro lugar, temos que ter em vista que são apenas diretrizes, né, que ainda não foram normatizadas e que precisam de aprovação pelo Parlamento Europeu e discussões também na esfera da sociedade civil. Olhando assim por fora, nós temos 2 grandes eixos que impactam diretamente o nosso agronegócio e suas relações comerciais com a Europa. A primeira tem relação com os pesticidas, né? Até o próximo ano já espera-se que vá haver novas diretrizes para fazer um rastreamento de muitos pesticidas que são incorporados a exportações, principalmente as exportações que impactam o Brasil diretamente, como soja, café e etc. A segunda questão que impacta mais diretamente é também a questão do desmatamento ilegal, né? A Europa está com olhos muito abertos com relação ao que tem acontecido no Brasil, sobretudo porque um estudo recente da UFMG constatou que 20% de toda a soja e carne exportada do Brasil para fora, com foco na Europa, vem de desmatamento ilegal. Como essas medidas serão rastreadas é uma questão de
como o Parlamento Europeu vai tentar criar o mecanismo para fazer essa inspeção. Mas digamos que, assim, por alto, 20% de tudo que é exportado, das commodities que são exportadas do Brasil para a Europa, vem de desmatamento ilegal, a gente já pode ter mais ou menos uma ideia do impacto que isso pode ter a curto prazo. E muito bem, a gente vê que esse movimento de rastreabilidade, principalmente lá no Reino Unido, isso já tem sido colocado em pauta. E o Lucas, né, que está aqui conosco também, ele vai para a Inglaterra, né? Amanhã, né, Lucas? Se eu não me engano, você vai estar indo para a Inglaterra. Qual é o objetivo da sua viagem? É realmente acompanhar como que vai ser esse processo do Reino Unido, né? O que você pretende acompanhar indo até a Inglaterra? Erickson, pois é, muito bem colocado. O motivo da ida à Inglaterra, até por um período prolongado, dentre outras razões profissionais, é também acompanhar, participar de uma consulta pública que o governo britânico já disponibilizou e cujo prazo vai até dia 5 de outubro, né, que é um mecanismo, né, onde compradores, manufatureiros, distribuidores instalados no Reino Unido, né, que utilizem alguma commodity que eles chamam associadas a um risco de desflorestamento, tenham que comprovar a sua origem, né, de que a sua origem ela respeita, eles falam assim, a legislação local de florestas e biomas, né? E aí eu destacaria que essa consulta pública já deixa até claro, explícito, que refere-se tanto a produtos in natura, então os grãos, a proteína animal, como também as commodities incorporadas a produtos acabados. Então, por exemplo, o couro utilizado no estofamento de veículos, né? Atinge também as commodities incorporadas, transformadas em outros produtos, né? Então, essas empresas no Reino Unido terão que comprovar, né, a origem desses produtos, né? E aí vislumbra-se um impacto não só no Brasil, mas em outros países que fornecem essas commodities, né, e outras commodities, a soja, o cacau, a proteína animal, o couro, né, o óleo de palma, em outros países, na Malásia, na Indonésia, mas são alvo dessa nova lei, né, dessa futura nova lei. E agora, trazendo aqui um pouquinho da opinião do Thiago, né, apesar de serem apenas diretrizes aí, são questões que ainda serão debatidas, são questões que ainda vão ser definidas, mas uma forma que já é bem definida é que o Brasil vai precisar se movimentar, porque a gente vê também ações internas, né, de algumas empresas internamente aqui dentro do Brasil, já fazendo o seu marketing ali para ser mais ambientalmente aceito, né? Como que você vê, Thiago, essas relações diplomáticas com outros países, né, com relação a essas questões ambientais, e como que a gente vai ter que trabalhar internamente também essas questões de adequação, né, com relação a essas medidas que podem ser tomadas no exterior? É verdade, Erickson. Tanto é que até o mercado financeiro está bastante agitado com relação a essas novas medidas, as boas práticas que toda empresa quer implementar, né, para ter mais do que um selo verde, mas para ter de fato um canal de comunicação com o seu público, com o seu consumidor, de maneira muito adequada, muito transparente, dizendo de fato que é uma empresa que está investindo em garantir a manutenção aí de boas práticas do ponto de vista ambiental, ecoambiental, né, relacionado de fato a toda essa cadeia produtiva, como muito bem o Lucas comentou, né? As ações principais que podem trazer mais impacto ao Brasil são de fato no setor agro, né? Como o Jefferson colocou também, agro é o nosso motor hoje em dia, então todo esse setor nós temos, né, como brasileiros, temos que ficar de olho, antenados, e se antecipar, no final das contas, a todo e qualquer movimento europeu, que acabou assumindo o protagonismo disso tudo, para que a gente não fique para trás e que não gere nenhum tipo de impacto
ao produtor agrícola, grande, médio, pequeno, enfim, a quem continua e pretende continuar exportando os produtos brasileiros para a Europa. De fato, a gente tem muitas iniciativas, boas iniciativas aqui no Brasil, tanto do setor público quanto do setor privado. Temos bons projetos de lei, mas ainda precisamos de muita atividade legislativa, de fato, para fomentar um pouquinho mais, tornar essa agenda prioridade absoluta, para que, de fato, a gente consiga se organizar e aproveitar também as oportunidades que vão surgir nesse setor. Então, toda essa questão do manejo, toda essa questão das terras, né, de reflorestamento, etc. e tal, vão ser muito importantes ficarmos de olho, de fato, para que nada faça com que a Europa, de alguma forma, tente impedir ou fazer algum tipo de denúncia contra o nosso produto lá. Essa é entre aspas, uma ação que deve ser tomada em conjunto, todas as frentes. Na verdade, temos aí que atuar para tentar ir ao encontro do que está acontecendo. Não nos esquecendo sempre das nossas prioridades, das nossas necessidades e possibilidades, que também que são muito importantes para todo o setor. Muito bem. Erickson, complementando um pouco no que o Thiago acabou de colocar, a gente vê que existem impactos diretamente ligados ao agronegócio brasileiro, mas também oportunidades. Não nos esqueçamos que a Europa é um grande parceiro na parte de cooperação científica e tecnológica com o Brasil, né? Sendo um dos grandes investidores diretos no Brasil e também levando-se em conta que nós temos um agronegócio de ponta, que investe quase 2 vezes mais do que a média nacional em pesquisa e desenvolvimento. Então, essa agenda verde, se ela toma um corpo, tanto no ponto de vista político como no ponto de vista do agronegócio, pode traduzir ganhos para o Brasil, tanto numa retomada verde como desenvolvimento conjunto tecnológico com a União Europeia. A União Europeia, entre 2007 e 2017, ou seja, em 10 anos, investiu quase 800 milhões de euros em projetos de pesquisa e desenvolvimento com entidades brasileiras. Então, a questão da cooperação e como é que isso pode ter um impacto, afinal de contas, a União Europeia, como bloco, não pensa somente em impor essas novas medidas, mas trabalhar também com parceiros, entendendo que a questão do desenvolvimento sustentável e da questão da preservação do meio ambiente são questões globais a serem dadas de forma global. Muito bem, é importante a gente entender, né, como vão ser essas relações, né, como que estão sendo esses movimentos, e é por isso que a Carla está aqui com a gente, que ela tem acompanhado de perto, vocês que estão acompanhando o site já viram, né, ela colocou 2 episódios no ar aqui, né, com todo o envolvimento da nossa equipe aqui dentro do site, e são 2 episódios que trazem também uma conscientização não reativa, mas uma conscientização de como o agronegócio evoluiu. O agronegócio evoluiu na produção de alimentos, na qualidade desses alimentos. E aí, Carlinhos, eu quero trazer a sua visão, né? Como você tomou a frente da produção desses episódios, o que você percebeu, o que você tem visto, o que você tem de indagação aproveitando o momento com esses nossos 3 colegas. Eu imagino que a gente esteja num momento onde, por mais agendas positivas que nós tenhamos, né, eu não sei se os colegas vão concordar comigo, mas quanto mais agendas positivas nós temos, mais desafios nós temos, né? E essa dificuldade de mudar essa postura de reativa para, até um pouco presunçoso falar isso, mas tentar criar um conteúdo mais educacional que realmente traga informações sem atacar as outras informações é muito mais complicado. Então, a gente precisa passar por essa transição. E é por isso que eu queria perguntar para os colegas como é que são recebidas essas informações, Erickson, das nossas agendas positivas. Tiago, Jefferson e Lucas. Por exemplo, nós temos o Código Florestal Brasileiro. É sabido que a gente tem uma dificuldade de colocar em prática algumas coisas que estão ali estabelecidas, algumas leis que estão ali estabelecidas. Mas nós temos uma legislação ambiental.
né? E se a gente for olhar, por exemplo, alguns dados, como os dados do CAR, a gente vai ver que a maioria esmagadora dos produtores rurais, que tem ali o seu cadastro, que abrem os dados da sua propriedade, mostram que vem trabalhando dentro da lei. E a gente tem os pequenos percentuais que estão atuando fora da lei, que não são produtores, que estão ali, são fora da lei. Como é que essas agendas positivas elas são recebidas, principalmente na Europa, que, como o Thiago bem colocou, está liderando, né, assumiu o protagonismo desse movimento de defesa mesmo do meio ambiente brasileiro. Então, eu queria saber como que essas informações, né, que são tão claras, que mostram a força da preservação do Brasil, chegam na Europa, e por que a gente tem essa dificuldade de mostrar essas agendas positivas, Thiago, Jefferson, Lucas? Antes, talvez a resposta seja melhor dada pelo Lucas, mas antes dele assumir esse direcionamento, eu gostaria de dizer que talvez a ida do Lucas para lá seja um momento importante nosso, que a gente consiga também passar exatamente o que você disse, Carla, ter, de fato, mostrar uma agenda positiva brasileira com relação a tudo isso que a gente está vendo. Essa talvez seja uma das missões mais importantes hoje em dia que o Brasil precise, de alguma forma, ainda fazendo um paralelo com o que o Jefferson disse, em questão de política internacional, relações internacionais, etc. e tal, até para trazer um pouquinho mais o holofote para as coisas boas. Lucas, por favor. Acho que o Thiago já passou um pouquinho Carla, a palavra para ti, né? Perfeito, obrigado, colegas. Carla, eu acompanhei os episódios produzidos, acho que esse esforço de comunicação e de divulgar, né, os acertos e os êxitos alcançados pelo nosso campo é positivo e necessário, justamente para se contrapor às outras campanhas que existem, questionando e trazendo holofote aonde a gente ainda tem fragilidade. Mas indo ao seu ponto, a gente discute internamente no nosso observatório, né? Acho que tem que ressaltar a maturidade do campo brasileiro na utilização de instrumentos já muito claros e disponíveis, né? Então, o próprio CAR, né, é algo absolutamente fantástico que foi construído, que existe a partir do novo Código Florestal, né? A própria prática de certificações de manejo florestal, de recursos hídricos, da Rainforest, por exemplo, da FSC, para citar duas delas, né, já está incorporado em alguns setores brasileiros, né? O hábito de conduzir due diligence, né? As tecnologias que existem para a gente rastrear os produtos. Então, acho que tem que ser dado mais holofote às opções de ação que já existem, mas que devem agora serem trabalhadas para serem ampliadas, justamente para se distinguir desse universo que ainda é expressivo, né, a se adotar o número que existe de 20% com relação a soja e proteína, que acabam maculando todo um campo maior de produtos produzidos e exportados, né? Agora, esse assim, é a atividade, a ação que está no âmbito da comunicação, dos profissionais jornalistas, dos produtores rurais, das entidades associativas, né? Agora, tem que ser dado um sinal claro do plano de vista do governo e do legislativo de que tem-se uma proposta para reagir e para recuperar a rédea do rumo desses indicadores não tão bons de desflorestamento e queimadas, né? Assim, precisa ser sinalizado, e aqui o Jefferson pode continuar, de que algo vai ser feito somando, propondo, né? Não somente reativo. Concordo. Jefferson? Eu só gostaria de complementar que, do ponto de vista da percepção do europeu, do consumidor europeu, do europeu no geral, com relação ao Brasil, nós fomos sempre observados pelo ponto de vista do nosso cartão postal, que é a Amazônia, né? Então, apesar de existirem iniciativas, como o Lucas colocou, e elas existem mesmo, de uma pauta mais positiva, ela acaba sendo, ela acaba perdendo foco em função da nossa grande vitrine parecer estar sendo constantemente depredada. Agredida. Então, essa é uma questão. Então, eu acredito que enquanto a gente continuar tendo
essas notícias negativas vindo das queimadas da Amazônia, se elas são justas ou não, é uma questão de ser trabalhada, essa questão específica da Amazônia. Quanto às outras iniciativas que o agronegócio tem, o agronegócio brasileiro, tanto do ponto de vista de avanço tecnológico, como de preservação do meio ambiente, sim, são pautas que precisam ser colocadas mais claramente através de uma estratégia melhor de posicionamento, digamos, junto à União Europeia, sabendo que sempre essas questões vão ser influenciadas pelo nosso bioma, né? Pelo nosso maior tesouro, que é a Amazônia. Enquanto essa estiver com uma reputação degradada, é muito capaz que a gente continue tendo esse problema de comunicação e de percepção no estrangeiro. Eu só gostaria de adicionar um comentário, uma dúvida aqui, que o que a gente tinha visto até então, né, ataques até então, eram ataques assim, né, eram toma lá da cá, né, eram coisas pontuais que tentavam ali manchar a imagem do Brasil. Mas a gente viu que o patamar agora subiu, né, eles querem afetar o bolso, né, afetar investimentos no Brasil. A gente vê uma das campanhas que a Carla colocou nos vídeos dela lá, é o Defund Bolsonaro, ou seja, a retirada de fundos do Brasil, a retirada de investimentos do Brasil. A gente vê também embates em ambientes de redes sociais. Hoje aconteceu do ministro Ricardo Salles acabar se envolvendo ali com o Leonardo DiCaprio. Enfim, a grande questão que eu quero colocar aqui, e saber a opinião também da Carla, é se apenas o marketing, como foi levantado, né, pelos colegas, já se bastaria, né, porque a gente viu que o marketing ele já foi utilizado anteriormente em outras gestões brasileiras, né, para tentar promover o agronegócio no exterior, e apesar dos seus avanços, os ataques continuaram e agora estão se fortalecendo, ou se é realmente uma questão de política pública. Carlinha, o que você pensa com relação a esse assunto? Olha, essa polarização política que se instalou no Brasil a partir do momento que o Jair Bolsonaro foi eleito, ela tem realmente passado por muitas esferas e tem ultrapassado muitos limites, muitas esferas. Essa polarização, ela chegou ao campo, inevitavelmente isso aconteceria, e obviamente que ao ultrapassar as fronteiras do Brasil, a gente tem esse peso também, essa pressão que a gente vai ter. Esse toma lá da cá continua, né? Era assim, mas o nível do toma lá da cá que subiu, na minha concepção. Então, nós temos, na minha visão, né, de comunicadora principalmente, mas de pessoa que vive o agro também já há um tempo, a gente também subir o nível das informações que a gente vai levar e a forma como a gente vai levar. Então, por exemplo, a ida de um brasileiro como o Lucas para a Inglaterra amanhã, para acompanhar como é que essas diretrizes, né, como o Jefferson me colocou, serão diretrizes a serem definidas para que então elas virem normativas e tudo mais. Ter um brasileiro para acompanhar isso, entender o que vai acontecer e trazer para cá, isso é determinante, para que a gente possa elevar o nível das respostas e que elas fiquem muito menos reativas e sempre cada vez mais informativas e educacionais. Se é um problema de política pública, talvez seja também um problema de política pública. Mas assim, a gente na minha concepção, a gente ainda está longe de entender qual a mudança efetiva que poderia acontecer nas políticas públicas para mudar essa imagem, né? Alinhar as informações aqui dentro para a gente passar para fora. Porque a gente tem um país tão dividido hoje que enquanto o nosso discurso estiver dividido aqui dentro, vai ser muito difícil da gente receber ou da gente conseguir levar um discurso unificado para lá, né? Então, se você tem ainda uma massa aqui dentro que está realmente contra a produção de alimentos, está contra a produção agropecuária, e a gente precisa também desfazer esse conceito de produção de alimentos, a produção agropecuária de uma forma geral, porque quando você produz algodão, por exemplo, combustível, você está produzindo renda, está produzindo divisas, está produzindo empregos, está produzindo comida, né? Comida na mesa para essas pessoas. Então, enquanto a gente tiver um discurso dividido aqui no Brasil, vai ser difícil a gente levar um discurso unificado para lá que tenha mais força do que a gente tem hoje. Isso falando como comunicadora. Então, olhando, é um problema de política pública? É um problema de política pública também, mas primeiro a gente tem que resolver os pormenores para a gente chegar na política pública, né?
E eu vejo que assim, a gente ainda, infelizmente, está longe de chegar numa solução onde a política pública seja efetiva para resolver isso, Erickson. Lucas, você que está com essa responsabilidade, né, de ir até lá, apesar do nervosismo que deve estar sentindo, né, como é que você está encarando essa missão aí, né? O que você pretende colocar em prática nessa ida até a Europa? O que você pretende colocar também a visão do Brasil lá fora? Não, pois não, Erickson e Carla, até quero retomar, te responder pegando o gancho da colocação da Carla, né, o ponto que ela trouxe. Carla, se a gente lembrar, né, o protagonismo brasileiro, né, como um ente influenciador e legitimado para pautar o assunto, né, no plano internacional, ele é antigo e consolidado. Então, a Rio 92, né, a maior conferência da ONU sobre o assunto, ainda foi realizada no Brasil, né, em 92. Importantes instrumentos foram firmados aqui, a Convenção da Biodiversidade é uma delas, né, dando um grande salto em 2009, né, a lei sancionada pela então presidente Dilma sobre mudanças climáticas, uma lei federal brasileira, no final do ano influenciou decisivamente a Conferência das Partes do Clima em 2009. Então a gente precisa recuperar essa legitimidade, o cartão postal que é a Amazônia, né, e o Código Florestal, instrumentos práticos das políticas já construídas pelo Brasil que estão à disposição, né? Sem dúvida. Então tem um ruído que está na alçada dos nossos representantes do executivo e do legislativo, né? Do plano nacional, mas que eles precisam, acho que recuperar a legitimidade que o Brasil tinha para sentar nas mesas de negociação, né? Inclusive, respondendo ao Erickson, ao se sentar nessa mesa que a gente vai poder decidir os cronogramas de atendimento ao Pacto Ecológico Europeu, né? A quais produtos são essenciais, ou então distinguir a discussão por biomas, né? Claramente existem diferenças regionais, Mata Atlântica, Cerrado, a Amazônia, a região sul. Então, existem vários pormenores que a gente ainda está fora desse posicionamento do debate, mas que temos que romper essa resistência para que a gente possa inserir, né? E num plano um pouco mais, assim, eu vou chamar, talvez, diminuto, não enquanto autoridade, seja o meu papel lá, em nome de outras entidades, associações com as quais eu vou levar a mensagem, que é mostrar, né, as ferramentas existentes, as boas práticas privadas implementadas, e esse interesse que influenciar o debate visando qualificar as decisões que sairão da União Europeia e também do Reino Unido. Outros países seguirão essa tendência, o Jefferson pode depois comentar, mas né, acho que vejo dessa forma. Os desafios é romper esse ceticismo, né, mas mostrando que a gente tem entregas concretas a serem mostradas, né, historicamente. Falando um pouco da questão que a Carla colocou, justamente, é só uma questão de comunicar melhor, ou é uma questão de arrumar as políticas públicas? Eu acredito que em grande parte sim, mas não somente. Foi criada uma narrativa na Europa de realmente buscar um inimigo do meio ambiente, para criar essa narrativa que a Europa estava cuidando do meio ambiente, e isso serve a alguns chefes de Estado, incluindo o presidente Macron, atacando diretamente o governo brasileiro pelo descuido, né? Então, essa narrativa foi muito bem construída, podemos debater se ela faz sentido ou não, mas foi uma narrativa de buscar, de trazer essa agenda ambiental para o centro do debate, mostrando a certos políticos que são favoráveis e buscando um inimigo do meio ambiente externo. Então, dessa forma, eu acredito que o governo brasileiro caiu um pouco, escorregou um pouquinho nessa casca de banana, que foi justamente buscar essa polarização que degradou a visão da opinião pública brasileira com relação ao Brasil. Então, do ponto de vista político, existem também formas do Brasil buscar um protagonismo através de ações de políticas públicas, sim, mas se posicionando como um Estado defensor da Amazônia e do meio ambiente no geral, para não acabar
alimentando essa narrativa de que o Brasil é o inimigo do meio ambiente. Antes da gente finalizar com o Tiago, eu queria saber de você, né, além da opinião que a gente está tratando aqui, há um certo temor que todas essas questões trazem uma instabilidade jurídica, né? Os produtores rurais vivem sempre temendo esse tipo de instabilidade, porque a qualquer momento ou a qualquer discussão exterior acaba tomando o Brasil e, de repente, as leis acabam mudando e tendo que ter novas adequações, novas adaptações. E como a Carla mencionou no começo da nossa entrevista, essas exigências já são grandes dentro do agronegócio. Então, eu gostaria que você elaborasse também essa resposta a sua resposta com relação a isso, né? Como que fica essa instabilidade jurídica, essa tensão para os produtores rurais? Tiago, nós não te ouvimos. Cumprindo as novas regras, o meu microfone estava... Agora sim. Estava no mute, me desculpe. Não, mas exatamente, essa pergunta ela é muito boa, né? Até porque a gente precisa, de fato, encontrar um ambiente aqui de estabilidade, seja ele qual for, social, legislativa, enfim, para que o agro continue, de fato, sendo essa força que sempre foi e que, com certeza, continua serando, porque é uma das vocações do Brasil. Mas é interessante que, quando a gente sente, né, quando a gente escuta que a Europa poderia ou poderá colocar, entre aspas, uma taxação sobre o produto brasileiro que eventualmente chegue ao mercado europeu e que não seja comprovado que ele partiu de uma produção com boas práticas ambientais, como são as diretivas, né, que o Pacto Europeu quer colocar, isso me lembra um pouco aquela iniciativa daqueles direitos anti-dumping que a União Europeia, num determinado momento, também Estados Unidos, outros países e tal, mas chegaram a colocar. Então, um determinado produto que, do ponto de vista concorrencial, tivesse uma vantagem muito grande frente aos produtos, aos bens, incluindo, obviamente, produtos agro, num determinado país, ele sofreria na sua entrada entre aspas, novamente, uma taxação, uma tributação, né? Houve lá uma discussão na época de se isso seria um imposto, se não seria, enfim, nem entrando muito na questão jurídica propriamente dita dessa discussão, mas é uma iniciativa muito parecida com o que aconteceu já há um tempo atrás com relação a aspectos concorrenciais. Então, o Brasil tem o que eu posso dizer, né, nesse momento, que o Brasil tem a sua soberania, nós temos a nossa legislação, né, nós temos o Código Florestal, nós temos as nossas regras de exportação, nós temos um ambiente regulatório que favorece a exportação de produtos agro. Agora, esse temor, de fato, de o produto brasileiro, ao chegar na Europa, de alguma forma ser taxado por essas novas regras, isso pode trazer, de fato, aí um receio do produtor brasileiro que, no final das contas, vai acabar encarecendo o produto dele lá e, consequentemente, não vai ser mais tão competitivo quanto é. Então, o ponto que a gente chega como nós vamos discutir, como nós vamos conduzir essa discussão, de fato, internacional, a ponto de evitar que o produto brasileiro seja penalizado na Europa. É uma discussão que ela sai um pouquinho do âmbito jurídico para, de fato, entrar nessa questão de relações internacionais e, a partir daí, a gente conseguir conciliar de alguma forma. O momento é exatamente esse, a gente precisa equacionar, nós precisamos, de alguma forma, também conciliar e fazer com que as medidas não gerem um impacto que estamos, de alguma forma, imaginando que possa acontecer. Obviamente, o Brasil tem força, obviamente, o Brasil está almejando outras cadeiras, né, mundialmente, então é esse o ponto que a gente vai precisar, de alguma forma, conduzir essa, entre aspas, negociação para que a gente não tenha aí muita penalização para o produto agro brasileiro, né? Lembrando que, no final das contas, as oportunidades elas vão acontecer. Nesse contexto todo, de alguma forma ou de outra, seja por uma imposição europeia, se tudo isso se concretizar, as oportunidades para o produtor brasileiro, elas vão também acontecer, elas vão surgir, inevitavelmente, né?
muita coisa precisa ser, talvez, um pouquinho melhor, ter um pouquinho mais de investimento para poder encontrar aí uma alternativa. Não quero entrar muito no detalhe, mas, por exemplo, do processo digestivo do gado, dessa grande questão que é a emissão de CO2, etc. e tal. Então, de alguma forma ou de outra, nós vamos encontrar um caminho. Mas o melhor caminho é o diálogo, o melhor caminho é a construção de uma agenda positiva, o melhor caminho é, de alguma forma, a condução de políticas públicas que possa favorecer e dar um pouquinho mais de ferramenta ao produtor agro, para que a gente fuja um pouquinho de todo esse temor e dessa ideia de que o produto brasileiro lá na Europa vai ser, de alguma forma, punido. Complementando, só para fechar, essa parte eu acho importante que nós também, no Brasil, nós tenhamos, que continuemos acompanhando todos esses aspectos que estão acontecendo na Europa, para que a gente possa ter uma resposta que não seja tardiva, né? Acho importante que a gente continue, eu, o Lucas e o Thiago, a gente continue acompanhando esses desdobramentos na Europa, para que o agronegócio, o produtor brasileiro, não seja pego de calças curtas com relação a todas essas regulações que virão, para que seja feita tantas as articulações no campo político como no campo regulatório, quanto as adequações que precisarão ser feitas e as negociações que precisarão ser feitas para que o Brasil continue exportando, né, mas de uma maneira justa, né? A gente não pode simplesmente olhar para a Europa como um mercado que a gente vai exportar. Existem também situações polêmicas, como o caso do pesticida europeu importado pelo Brasil. É um dos maiores produtos exportados da Europa para o Brasil. Isso tudo precisa entrar no diálogo para que sejam feitas normas regulatórias que sejam justas para ambos os lados. E só retomando um pouquinho, no final das contas, o direito internacional ele traz ferramentas, de fato, que o Brasil pode usar, se chegar a esse ponto, para se defender, né? Então, obviamente, num cenário um pouco pior do que a gente imagina, em que, de fato, essas diretivas já estarão em pleno vigor na Europa, e aí, de fato, o Brasil vai precisar usar aí dos mecanismos de direito internacional para, eventualmente, de alguma forma, flexibilizar tudo isso que pode acontecer. Muito bem. Finalizamos aqui, então, a nossa entrevista. Gostaria de agradecer aos advogados Lucas Masteralo Baruzzi, ao Thiago Munhoz Agostinho e ao Relações Públicas Jefferson Mayans, eles que trouxeram aqui mais detalhes então, sobre o andamento dessas questões que estão acontecendo lá na Europa. Conforme tivermos novas novidades, a gente vai trazer de volta aqui ao site Notícias Agrícolas. Muito obrigado, colegas, por estar aqui conosco durante esse debate. Foi uma satisfação, Erickson e Carla. De novo, parabéns pelo portal se empenhar em manter vivo e dar o start a esse debate. A gente se vê numa próxima. Obrigado, Erickson. Obrigado, Carla. Foi um prazer estar aqui com vocês e contribuir para esse debate tão importante para o negócio brasileiro. Eu também agradeço, foi uma tarde muito boa passar com vocês. No final das contas, o canal de vocês ele tem uma relevância importantíssima no setor, e todas as notícias que vocês trazem são notícias de fato importantíssimas para poder balizar aí o andamento das discussões brasileiras nesse setor. Agradeço aí imensamente a oportunidade, foi um prazer. Obrigado, amigos. Agradecer também a presença da Carla aqui conosco, né? Ela que está acompanhando ali em loco, né? Todas as questões envolvidas. No front, está na no batalha. Front. Isso aí, Carla. O Lucas vai para lá, eu fico aqui com o Jefferson e com o Thiago, os três de cara pintada para a batalha. A gente já foi para a batalha. Agora salve-se quem puder. Com certeza. O Lucas pode fazer uma manifestação à distância também, agora com essa conexão toda. A gente fica na tela, né, amigos? A gente fica em contato direto com o Lucas, sem problema nenhum. Muito bom, muito bom. Lembrando que já tem 2 episódios no ar, né, da sua série, e em breve teremos um terceiro episódio. Amanhã já estreia
o terceiro episódio da nossa série A Verdade contra a Fome, porque como eu falei, né, a partir do momento que você produz renda, oportunidade, viabilidade financeira, você está produzindo comida, que é o essencial para a gente viver, né? E é nesse caminho que a gente está seguindo. Então a gente vai, depois desses 3 primeiros episódios, a gente vai fazer uma outra temporada, viu, amigos? Muito Do bacana. nosso Net Agro, né? Fazer nossa próxima temporada mantendo a nossa essência, mantendo a identidade visual, mas trazendo um outro perfil com mais agendas positivas, menos reações e mais informações. Então fiquem atentos, acompanhem, né, o próximo episódio que sai amanhã, e nós aqui no Notícias Agrícolas continuamos nessa batalha à frente do agronegócio. Chamamos vocês, produtores rurais, para retomarem o seu posicionamento, serem firmes, porque o agronegócio não parou e não vai parar jamais. Muito bem, amigos, lembrando que estamos em todas as redes sociais, então compartilhe essas informações, essas notícias com todos os seus amigos, produtores rurais, para que eles sejam os mais bem informados do Brasil. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, lembre-se de assinar, né, o canal, ativar seu sininho para receber todas as informações no seu e-mail, no seu celular. Agora sim, sou o Erickson Cunha, aqui para o site Notícias Agrícolas. Daqui a pouquinho o Guilherme Dorigatti entra aqui ao vivo com vocês. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Um abraço.